jornalista e empreendedor social. E o nosso assunto de hoje é muito importante. Não é colocado em pauta sempre. E a gente trouxe pessoas especiais aqui para falar com vocês. Como você sabe, o nosso foco aqui é educacional, de informar, de instruir, conscientizar as pessoas dos direitos que elas têm. Porque só exercendo os seus direitos é que elas de fato vão buscar a plena cidadania. E quando se fala em direitos, se precisar exercer, procure sempre um advogado especialista e de sua confiança. Bom, gente, o nosso assunto de hoje aqui são os direitos de personalidade da comunidade LGBTQIAPA+. Olha, vamos estar explicando tudo isso para você hoje. As pessoas que não estão familiarizadas com esses termos vão ficar sabendo de tudo, porque os convidados que nós temos aqui hoje são pessoas que estão afinadas com este tema, tá? Então hoje nós vamos tratar desse assunto. Nós sabemos, né, pelo nosso script aqui, que nós recebemos, que a sociedade evita discutir esse assunto. Mas nós aqui do podcast Seu Direito, a gente assume a discussão para todos os termos que responsabilidade, inclusive os temas mais sensíveis. A gente sabe que faltam leis, falta boa vontade para discutir esse assunto e muitas vezes a justiça acaba colocando um ponto final em discussões. Olha, quer saber que sequer existiriam se as pessoas simplesmente respeitassem o direito das outras. É uma pesquisa, olha só como são os índices e os números disso, do IBGE de 2019, apontou que 2,9 milhões de pessoas no Brasil, acima de 18 anos, se declararam livremente lésbicas, gays e bissexuais. Apesar da luta pelo reconhecimento desses direitos, a gente sabe que há um crescimento nos números de violência, né? O Observatório de Mortes Violentas contra a Comunidade apontou que no ano de 2021 houve mais de 316 mortes violentas. E olha, gente, essas são as mortes documentadas, aquelas que a gente sabe que nem sempre representam a realidade do país, né? Bom, são muitas informações, é claro, que a gente trouxe para vocês aqui, como sempre, um especialista para falar sobre esse assunto. E o nosso convidado de hoje é o Everton Reis, que eu vou pedir para dar uma palhinha para vocês, se apresentar aqui e a gente volta aqui com os outros convidados. Olá, Hilário. É um prazer estar aqui com todos, né? Esses convidados mais que referências na nossa cidade. O assunto é importantíssimo, realmente, não só para Ribeirão Preto, mas para todo o nosso país, pensando que, quando nós falamos em números, é uma comunidade que é atacada, né? Que é vítima de homicídio, que é vítima de todo tipo de violação de direitos humanos, e mais que interessante que a gente traga esses elementos aqui para poder educar e informar a comunidade ribeirão-pretana. Isso, muito bem. E para falar sobre esse assunto, né, já que eu não domino esse assunto, a gente trouxe duas convidadas aqui, né? A Dayara Alves, né, Dayara, advogada também. Isso mesmo. É um assunto que é muito importante, a gente tem que buscar dar mais visibilidade para essa comunidade. Então, eu acho viável a gente conversar e discutir um pouco mais para a comunidade no geral aprender também com a gente. É isso aí. E se tratando de Ribeirão Preto, a gente não poderia deixar de convidar aqui a Regina Brito, que tem uma atuação, né, dona Regina? Conta pra gente um pouquinho e já já a gente vai falar mais. Sim, olha, principalmente trazer esses temas é de extrema necessidade e importância para a gente acabar com o discurso de ódio, porque talvez as pessoas odeiem uma coisa sem ter conhecimento de, né? Então, isso é um benefício para toda a população LGBTQIAP+, né? É isso. Vamos esquecer as letrinhas. Muito bom. Vamos apresentar então aqui as pessoas, né, para que a gente possa desenvolver nosso assunto aqui, como eu sempre, gente. A gente fala de assunto sério aqui, de uma forma descontraída. É difícil descontrair com assuntos sérios, mas a gente procura aqui trazer um conteúdo para que você assista até o fim e tenha todas as suas dúvidas sanadas, tá? Se tiver dúvidas, manda para a gente aqui também. O Everton, ele é advogado, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero e membro da Comissão de Igualdade Racial da 12ª Subseção da OAB, né? Ele é pós-graduado em Advocacia Civil e especialista em solução pacífica de conflitos no âmbito da administração pública. Ó, aqui, hein, gente? É importante, hein? E atua nesta área em todo o território nacional, né? A Dayara, advogada especialista de Seguridade Social no escritório Boca Advogados, e estudiosa do assunto e autora do conteúdo relacionado com a invisibilidade dos indivíduos transgêneros frente ao Poder Judiciário. E a Regina Brito, né, tem uma atuação bastante forte, é assistente social na ONG Vitória Régia, e ela me disse que está há mais de 20 anos nessa luta aqui no município de Ribeirão Preto, né, buscando aqui sempre a proteção das profissionais do sexo e da população LGBTQIAP+, né, e presta assistência psicológica
psicológica e social também, orientações e prevenções do DST-AIDS e promove direitos humanos à categoria. Bom, a gente já perceberam aqui que são pessoas que estão ligadas diretamente ao assunto e vamos direto a ele então, né? Bom, eu quero começar perguntando para o doutor Everton, porque muita gente não está familiarizado com essa sigla, né? Então conta para a gente, né, a definição dessa sigla do LGBTQIAP+, e o que ela representa para o nosso público. Hilário, então, para começar o raciocínio sobre a sigla, é importante que a gente lembre que se o que não é numerado, o que não é nomeado, não existe, né? Então, a sigla ela surge a partir dali. Você tem determinados eixos, determinadas comunidades, determinados grupos dentro da comunidade LGBTQIAP+, que antigamente a sigla inicial, né, na verdade, nem era, né, LGBT, era o contrário, era GLS. As pessoas mais velhas, algumas pessoas mais velhas vão se lembrar. Eu, por Sim. exemplo. E o que acontece? Mas vão surgindo alguns debates, principalmente porque até hoje os G, né, que são de gay, o G de gay, de homens gays, tem um pouco mais de visibilidade na nossa sociedade. Por quê? Porque é uma sigla que mobilizou, teve uma visibilidade maior do que as demais, e infelizmente ainda tem. Então, o que representa esse G? O G, então, são homens, sejam homens cisgêneros ou transgêneros, que têm uma relação, né, seja de forma afetiva ou sexual com outros homens. Ponto. Então, são homens que se relacionam afetiva ou sexualmente com outros homens. A partir dessa sigla vem uma outra, que é o L, de lésbicas, né? Por que lésbicas? Porque tem até uma história da mitologia, da ilha, né, que algumas pessoas remetem. Não vou me adentrar muito aqui, porque eu chamaria, na verdade, até uma mulher para focar essa parte, que é o movimento, né, o feminismo voltado à comunidade lésbica. Mas, em resumo, são mulheres que também têm essa relação afetiva ou sexual com outras mulheres. E quando eu falo mulheres, também retomo, são mulheres cisgêneros ou mulheres transgêneros. E por que eu estou focando muito nessa parte cisgênero, transgênero? Porque a parte do cisgênero é quando você tem aquela pessoa que os atributos do nascimento dela e ao longo da vida dela, ela não teve nenhum tipo de alteração ou identidade de gênero. Então ela nasceu num gênero e se consubstancia na vida dela dentro daquele gênero e não percebe nenhuma alteração. Agora, quando você fala sobre uma pessoa transgênero, é aquela pessoa que teve um sexo biológico, né, o nome atribuído no momento do nascimento, só que ao longo da vida percebeu que não é essa identidade que eu quero e que eu me sinto. Eu sou algo diferente disso, oposto ao que me foi hipoteticamente atribuído biologicamente. Então ela entra na questão de transgênero. Depois vem o B, que são pessoas bissexuais. Pessoas bissexuais são aquelas, então tanto homens quanto mulheres também, cisgêneros ou transgêneros, que vão se relacionar com homens ou mulheres, né? Então o mesmo gênero ou o gênero oposto. Interessante que bissexuais e pansexuais, a gente estava até conversando sobre a questão de pansexuais, e fica aquele caos. Porque até dentro da comunidade, algumas, mas eu sou bi, não, mas eu sou pan, mas como que é? Parece que é a mesma coisa, mas não é. Mas qual que é o ponto que às vezes é crucial de você entender? Que existem pessoas que elas hipoteticamente, por exemplo, não estarão dentro daquele eixo que você vai dizer que ela se encontra homem ou mulher, que é o caso não binário. Ela pode navegar entre os dois gêneros, né? Não binário, gênero fluido. Então, a partir disso, não teria como eu dizer, por exemplo, que eu, Everton, se eu fosse uma pessoa bissexual e me relacionasse com uma pessoa não binária, ninguém poderia dizer que eu sou uma pessoa bissexual. Porque para ser bissexual, teria que ter um marcador, homem ou mulher. E a pessoa não binário, ela vai navegar entre os dois, tanto que ela se auto-identifica como não binária. Então, automaticamente, eu seria uma pessoa pansexual. Mas claro que são detalhes aqui que a gente está tentando resumir, claro, de uma forma mais clara e mais sutil, porque são pontos que exigem outros debates aqui. Nós não tá? vamos te colocar aqui num espaço pequeno para poder definir, realmente, né? para detalhar isso ficaria um pouco mais... Mas é muito importante a informação que você está colocando para a gente, né? Pode concluir. Isso. Aí depois vem a sigla T, que envolve travestis e transexuais. São duas vivências femininas, tá? Que
você vai ter uma transcendência entre o sexo biológico para um sexo oposto. No caso das travestis, não tem necessariamente um marcador que a gente costuma dizer de se ver na posição feminina, né? Tem necessariamente uma identidade de gênero feminina, porque na verdade para ela está tudo bem, né? Não tem que ter um marcador de necessariamente um processo transexualizador, uma cirurgia, um tratamento hormonal, não. Eu sou uma identidade de gênero feminina, com o meu corpo, com os meus órgãos, com a minha vivência. Agora, quando você vai para o T de transgêneros, que são tanto homens transgêneros quanto mulheres transgêneros, você já percebe que a pessoa ela vai passar, a maioria, né, pode ou não, mas vai passar por um processo transexualizador. Ou por uso de hormônios, ou cirurgia, né? E claro, sempre acompanhado de uma equipe multidisciplinar, não é uma coisa involuntária, tem toda uma questão, né? Nós temos crianças que desde pequenas já se entendem como transexuais. Você tem adolescentes, então não é uma questão de acordei hoje, eu sou uma pessoa. Não. É uma vivência, é uma identidade de gênero que a pessoa ela vai realmente ao longo da vida, ela vai ter muito claro isso, né? Que tem algo, pensando no aspecto do cérebro, né? Que não condiz, entendeu? A resposta da sociedade para ela, né? O jeito que ela se enxerga no íntimo é diferente do jeito que a sociedade a enxerga, tá? Depois vem o queer. Às vezes as pessoas até brincam porque a tradução é estranho. O queer eu vou dizer que remete a tudo de possibilidades, né? Para também não criar, não abordar muito aqui, porque é bem mais superficial do que parece essa sigla, tá? O I, de intersexos. Então, intersexos, antigamente, eles eram denominados pejorativamente como... até me esqueci o termo, Regina. Hermafroditas. Era um termo extremamente pejorativo. Isso, porque havia a sociedade enxergava de uma forma... E havia um conflito. Sim, extremamente. Né? O intersexo, isso, né? porque são pessoas que têm os elementos biológicos tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino. E aí, claro, que pensando que esse termo era extremamente pejorativo, extremamente preconceituoso e discriminatório, é feita uma alteração e aí assume-se essa nomenclatura. Intersexos que estão entre os dois sexos, tá? Tem os assexuais. Quando a gente fala de assexuais, a gente pode falar de alguém que não tem, que tem pouca ou quase nada, quase nenhum interesse por relações sexuais, né? Então eu posso gostar de alguém, mas não ter interesse nenhum de fazer sexo com aquela pessoa, né? Depois você tem o P, que são os pansexuais, que eu já expliquei um pouquinho quando eu abordei sobre a sigla B, que é bissexuais, e o mais. O mais vai comportar tudo que não foi trazido aqui. Por quê? Se nós fôssemos especificamente trazer todas as vertentes que existem hoje na comunidade, como crossdresser, agênero, pontos até muito novos, recentes ainda, a sigla ficaria enorme. E qual que é o ponto crucial da sigla? A sigla ela tá reafirmando, ela tá trazendo existência a essas pessoas, né? Cada uma dentro do seu polo, com a sua peculiaridade. Claro que talvez chegue uma hora, e é uma discussão até dentro do próprio movimento, que talvez ela não seja tão comercial para falar, né, Regina? Porque você começa a lembrar e não tem problema se em algum momento você for falar, né, principalmente para quem desconhece, nossa, eu não sei qual que é a sigla completa, eu não sei, eu inverti a ordem. Não, porque a questão é o respeito para essa sigla, né? É como que você lida com essa pessoa e como que você fala. Porque o desrespeito ele pode ser feito mesmo que a pessoa vá lá e utilize toda a sigla. Eu posso ser desrespeitoso sabendo e falando toda a sigla, como eu posso ser extremamente respeitoso não falando toda a sigla. Muito bom. Dayala, a gente estava conversando, né? Você disse, né, Everton, sobre crianças, adolescentes, e muita gente, né, Dayala, a gente estava falando sobre a questão das pessoas ainda errarem de falar de opção, né? Uhum. De opção sexual. Você estava dizendo que tinha uma manifestação no Congresso. Na verdade, tem um projeto de lei que eles querem tratar em relação à previdência, na verdade, e voltar a utilizar a questão binária. No âmbito da previdência, a gente trata em relação a gênero binário. É muito novo para o direito ainda. Por isso que o legislativo tinha que voltar os olhos para esse pessoal para fazer algo
que adeque a essa comunidade. Mas a gente tem um projeto de lei recente, de 2022, 684, salvo engano, que esse projeto ele visa, na verdade, que seja utilizado quando a gente for dar entrada no pedido frente ao INSS, o gênero biológico, o gênero binário, quando do nascimento. Então, para a questão da previdência, é como se perdesse a minha autodeclaração, a minha autopercepção, o que é totalmente errôneo, totalmente errado. E muita gente ainda fala em opção sexual. E aí faz um link, e não é uma opção, a gente não consegue optar isso conscientemente. Então, por isso que a gente tem que usar o termo correto, que seria orientação. Tá. A gente queria abordar um pouco aqui, né, falar um pouquinho da questão prática do que a Regina vive, né, Regina, na ONG, né? A gente nós conversamos aqui antes de a gente falar sobre essa questão, né, da assistência psicológica, social, que você vive no dia a dia ali dentro da ONG. São mais de 20 anos, né? Conta um pouco pra gente da ONG e qual que é a sua percepção sobre tudo isso, essa questão também da orientação e preservação de doenças sexualmente transmissíveis, né? Sim. E a AIDS, que a gente estava conversando também, desse projeto que tem em Ribeirão Preto, inclusive. Perfeito. Hilário, é de extrema importância, né, as pessoas terem consciência do respeito, da visibilidade de uma população que existe e que nós precisamos dar o espaço que cada um merecemos. Na questão dos nossos atendimentos, principalmente voltada à saúde, né? Eu me lembro uma época, isso já faz uns mais de 15 anos, que eu levei 10 travestis e trans pela primeira vez para um atendimento em saúde. Você entendeu? Porque são pessoas que trabalham à noite, que têm pouca convivência, travestis e trans que eu estou falando, principalmente no trabalho de profissionais de sexo, né? Que essas pessoas eram só vistas à noite, durante o dia, seus direitos civis totalmente negados. Isso tanto pela educação, pela saúde, né? Pelo o legislativo, como você está colocando, de não dar voz para as pessoas. Querem impor. E isso não é de direito, não é? Então, a garantia das pessoas serem chamadas pelo nome que ela se identifica foi uma luta de anos também. E o importante é que quando que a lei, que chegou a lei do direito ao nome social, a primeira coisa que eu fiz, que eu chamei uma transexual maravilhosa, vamos agendar uma conversa com o superintendente para que ela passasse essa informação do HC, para que eles colocassem nos prontuários, né, o nome social das pessoas. E não só isso, o treinamento que é necessário fazer com os profissionais. Porque não adianta você falar que a lei prevê isso. Se você não capacita, você não vai no local para um treinamento e com as pessoas que vivem, não faz diferença. Infelizmente, nós temos a sociedade, esse ranço do que eu sou melhor que você, então cumpra, né? Então, a Vitória Régia, nesse sentido, veio para dar visibilidade, dar voz às pessoas e implementar ações, principalmente na prevenção das IST/AIDS, né? Que fornecendo os insumos como preservativo, gel lubrificante, informações sobre a doença para que as pessoas se cuidem melhor. Entendo. Voltando para o nosso lado jurídico, Everton, eu queria te perguntar sobre essa questão da retificação de nome ou de gênero, né? Que muita gente se confunde. Eu queria que você explicasse para a gente. Eu vou fazer a pergunta que chega até nós, tá? Do jeito que elas chegaram. Se é necessária a autorização ou a cirurgia de redesignação sexual, laudo médico ou psicológico, né? Porque há muito, vamos dizer, além do preconceito, né? Além do preconceito e da discriminação, há muita dúvida sobre essa situação. Então, a gente queria que você esclarecesse um pouco, até porque
a Regina me disse, né, que existe até um projeto para financiar a captação de recursos, né, para poder dar efetividade às decisões da justiça para as pessoas que pedem retificação de nome ou de gênero, né? Conta para a gente um pouco sobre a parte jurídica dessa situação, né, e o que é preciso para as pessoas que querem conquistar esse direito. Assim, é interessante lembrar que o nome é um direito de personalidade. Então, é identidade pessoal. Quando a Regina fala, por exemplo, sobre o primeiro movimento, que foi o nome social, é você perceber que o nome que a pessoa gostaria de ser chamada perante a sociedade, hipoteticamente não estaria de acordo com seus documentos. Né? Porque o nome social é o uso do nome social, mas documentalmente o assento permanece o mesmo. Né? Ele vai ter um atendimento, sim, um respeito a esse nome social, mas você vai perceber que numa viagem internacional, em alguns momentos que você necessariamente for utilizar um documento mais formal, as pessoas se deparavam com um problema crônico nesse sentido. E aí surge essa questão da retificação de nome, que é uma decisão do Supremo Tribunal Federal informando que a coisa tem que ir muito além disso. Por quê? Primeiro, você não pode proibir alguém, né, de ter o seu nome respeitado, com base em um laudo médico, com base em uma cirurgia, com base em qualquer procedimento, porque você tira totalmente a autonomia de vontade dessa pessoa, né? A liberdade, a igualdade. E o que o STF faz? Há essa decisão permitindo a retificação de nome e ou gênero, que fica ao critério, né, dentro dos cartórios, porque antigamente havia todo um trâmite judicial, era extremamente penoso, e a gente sabe que a máquina, não só a máquina estatal, mas os poderes, a gente se depara com muito preconceito, muita discriminação ali instaurada, e a gente chega então nesse processo que hoje foi autorizado, né, tem o provimento do CNJ para retificação. Como que funciona? Preciso de laudo? Não. Precisa de algum tipo de cirurgia? Não. É só eu quero retificar o meu nome e o meu gênero. Eu vou pegar a documentação essencial, fazer um requerimento, que tem um modelo de requerimento pronto, normalmente no cartório, mas tem pela internet também, não tem problema. Você vai apresentar essa documentação, vai comparecer no cartório, vai pagar ali as custas, né, e se dará trâmite ao procedimento, que em regra não é um procedimento demorado. Alguns dos ponto crucial no procedimento de retificação é que quando a gente fala de pessoas transgênero, que é a maioria que procura esse processo, nós estamos falando de pessoas extremamente vulneráveis. Então o aspecto econômico é um problema ao se deparar com esse procedimento. Eu já cheguei em alguns cartórios durante o atendimento, a pessoa fala, não, mas aqui a gente tem a pessoa declara pobreza, tem uma facilitação, mas a facilitação ela não é a regra, a facilitação ela é a exceção. Então a exceção é que são pessoas vulneráveis, que não têm recursos, normalmente vão passar por um procedimento, e que é um procedimento que vai chegar aí em R$500, né? Para você ter o seu nome respeitado conforme a sua identidade de gênero. Então projetos como que a Regina trouxe, não só esse, como mutirões de retificação, são excelentes para salvaguardar, né, esses direitos. Aliás, você é pioneiro da nossa região aqui nessa questão de mutirão. Não foi você que foi pioneiro nisso ou não? Não. Na verdade, o que aconteceu? Eu participei de alguns mutirões aqui em Ribeirão, que foram promovidos pela ONG Vitória, pela ONG Arco-Íris. A ONG Arco-Íris, ela teve, nos 2 primeiros mutirões, ela fez parceria com a Faculdade Estácio, e eu participei agora de um outro mutirão, também em parceria com a USP, que foi em Sertãozinho, onde nós fizemos assim, junto com a Prefeitura de Sertãozinho, claro. Então, uma junção de parceiros, né? A comissão, em nome da OAB, a FDRP, a ONG Arco-Íris, que trabalha com a população daqui, a prefeitura, que foi extremamente solícita também no apoio, e as secretarias dentro da prefeitura, e conseguimos ali fazer um bom trabalho nesse sentido, em Sertãozinho. Eu vou te perguntar já sobre os avanços que a gente teve nessas questões de direitos sociais, mas já falando de direitos sociais e indo para a área previdenciária, eu queria perguntar para a Dayara, que, né, que tem um pé aqui previdência, né, como que a comunidade desses indivíduos transgêneros, que foi citado aqui pelo Everton, né, pode se resguardar caso a previdência negue um direito, já que é um direito social, mesmo com a autodeclaração do gênero, né, porque a gente, quando pega a legislação previdenciária, a gente vê que
Você tem lá benefícios para mulheres, benefícios para homens, né? E aí são idades diferentes, tempo de contribuição diferente, enfim, tudo tratado de forma diferente. E mesmo quando há essa autodeclaração de gênero, como é que a Previdência tem visto e qual que é a saída para essas pessoas? O INSS ele ainda trata com a questão binária, então ainda é um problema para as pessoas dessa comunidade. O que a gente orienta é sempre buscar um profissional da área, porque o ideal é quando você vai fazer a autodeclaração, se você vai fazer a retificação de nome, já iniciar esse planejamento previdenciário, o qual você apresenta a declaração para o INSS conseguir te enxergar da maneira que você está se percebendo. Para não acontecer do futuro, daqui a anos, que como a Regina falou, a maioria não tem essa questão financeira, acaba trabalhando em períodos noturnos, mais na noite, o trabalho informal. Então, quando a pessoa decidir fazer essa retificação do nome, já é importante buscar um auxílio de profissional para fazer o planejamento previdenciário e apresentar essa declaração para o INSS. Que assim o INSS vai conseguir enxergar esse indivíduo da forma que ele se vê, que ele se autodeclara. Então, aí, dessa forma, evita bastante o indeferimento. Quando a pessoa não faz isso, não chega a fazer esse trâmite, até por falta de informação, o INSS ele acaba indeferindo, né? Por conta da legislação mesmo. Então, acaba virando um processo mais moroso, porque aí vai ter que entrar com uma ação judicial para tentar dirimir essa desigualdade, essa questão de discriminação mesmo. Bom, gente, a gente está chegando aqui ao fim do nosso quadro, mas excepcionalmente dessa vez eu estou vendo que o assunto ele é muito relevante. A gente não falou nem metade do que a gente se propôs a falar. Então, eu vou te convidar para que você assista a segunda parte desse nosso podcast, que eu vou começar de novo, porque eu tenho impressão de que você está como eu, curioso para ter muito mais informações, para que a gente, como disse no começo, que o nosso podcast, Seu Direito, enfrente essas questões as mais sensíveis com bastante seriedade. Então, eu quero te convidar para assistir a segunda parte na próxima semana. Então, vou pedir para o pessoal convidar, que eles não estão sabendo disso, a gente tinha que encerrar aqui no prazo, mas eu vou continuar e eu aguardo você na próxima semana.